Amigos do Sport TV, um grande abraço, mais uma vez, bom dia. Vamos para a segunda sessão de treinos livres e a 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Estamos com as imagens do circuito de Nevers, em Manicourt, na França. A corrida domingo vai ter 70 voltas, são 70 voltas previstas para domingo. A pista que tem 4.411 metros. Estamos a poucos instantes do início da segunda sessão de treinos livres. Na primeira sessão, o polonês Robert Kubica, da BMW, marcou um 16.794 e foi o piloto mais rápido. Anthony Davidson, da Honda, foi o segundo mais rápido, com um 17.133. E dos pilotos titulares, Jenson Button, também da Honda, foi o terceiro colocado, foi o mais rápido dos titulares, com um 18.160. A verdade é que dos 29 pilotos inscritos para essa prova, com titulares e pilotos de testes, não foram todos que foram para a pista. Nós tivemos a participação de apenas 16 pilotos dos 29 que realmente marcaram tempos. Esse é o Anthony Davidson, piloto de testes da Honda, que já vai para a pista. Preocupação muito grande nesse momento é com a temperatura do asfalto. Na primeira sessão a temperatura estava na marca dos 41 graus, aí você vê o Felipe Massa conversando e claro vai já vir para a pista também. A temperatura ambiente estava beirando a casa dos 28 graus. E Pedro de la Rosa aparece mais uma vez aí, ele foi para a pista, deu uma volta, a volta de instalação, a volta de checagem do equipamento. Ele que sem dúvida é a principal atração da McLaren com a saída de Juan Pablo Montoya. Ele passa a vaga de titular para esse final de temporada. Nesse momento, luz verde e os carros estão liberados para irem à pista nesta segunda sessão de treinos livres. E logo ali o Kubica já saiu ali, já passou da linha do boxe e vai treinando largada. Estamos aí com a segunda sessão de treinos livres. Este final de semana temos também a GP2 e o Mundial de Moto Velocidade em Sachsenring. Portanto, um final de semana em altíssima velocidade em 4 e também em 2 rodas. Aqui ao meu lado, Lito Cavalcante. Primeira sessão deu Kubica. Aliás, ele tem sido o grande astro das 3 últimas corridas. Sempre na sexta-feira, nas sextas-feiras, ele tem brilhado a bordo do seu BMW. Vamos então para a segunda sessão de treinos. Mais uma vez, um grande abraço. Bom dia, um prazer estar ao seu lado, Lito. Grande abraço, Sérgio. Bom dia para você e para o telespectador do Sport TV. O prazer é todo meu, Sérgio. Voltamos aí a Manicourt, temperatura muito alta, uma pista que é caracterizada exatamente pela influência da temperatura no desempenho dos carros, ou melhor, dos pneus, o asfalto que absorve muito calor e que com os pneus hoje em dia, que são pneus muito no limite, com a janela operacional, uma faixa de temperatura ideal muito estreita, até a passagem de uma nuvem pode afetar, para o bem ou para o mal, o desempenho de um pneu em determinados momentos. Isso se transforma num quebra-cabeças muito grande para os engenheiros, que na pista em si não tem muitas dificuldades. É uma pista com retas mais ou menos longas, curvas de baixa velocidade, 3 curvas, das 3, alguns carros fazem 3 de todas as curvas do circuito em primeira marcha, alguns fazem 2 em primeira e 1 em segunda, mas de qualquer maneira é um circuito que exige muita tração e por isso sacrifica muito os pneus traseiros. Também por essa característica, é um circuito que exige pressão aerodinâmica de média para alta, bastante carga, não tanto quanto Mônaco, por exemplo, mas é um circuito ainda dos circuitos naturais, dos circuitos constantes, é um dos que exige mais carga de pressão, mais carga aerodinâmica. Vamos curtir nesse início de segunda sessão uma voltinha aí com o Alexander Wurz na pista do circuito de Nevers. Sérgio, vale a pena chamar a atenção do telespectador quando voltar a aparecer a câmera on board, a ausência de vibrações. É extremamente liso o asfalto, o que permite então que os carros sejam regulados com muito pouca altura em relação ao solo. São muito baixos, o que traz um outro problema. Na chicane da entrada da reta de boxe, a única em que as zebras são altas, existe o risco dos pilotos quebrarem os aerofólios dianteiros, os spoilers,
já que na prova de classificação, sem dúvida, eles vão vir por cima da zebra. Na corrida, eles mudam um pouco a trajetória, mas na hora do tempo, na hora de mandar o melhor tempo possível para definir que posição vai se largar, os pilotos vão tirar uma reta e aí é complicado. Aí os pontos do circuito, acabou de fazer a curva 13, ele vai para uma quase reta, né? Essa é a 14. Curva do Liceu. E aí a curva 15, que dá logo acesso à reta dos boxes. E o Wurz completa com 20,252, é o primeiro a marcar tempo mais rápido. Alexander Wurz ainda longe do 1,17. Aliás, 1,16. 794, mas olha, você vê por que tá longe? Olha a errada que o Wurz deu. Foi exatamente na 15 ali. Deu essa errada, teve que tirar o pé. Aí perdeu muito tempo o Alexander Wurz da Williams. Aí você vê o Kimi Raikkonen. E os primeiros tempos estão aí na tela. Wurz, Sutil, Dorn, Boss, Kubica, Yanni e Yamamoto. E aí o Anthony Davidson. Sérgio, como referência para o telespectador do Sport TV, a última pole position aí em Manicur, no ano passado, aí quando ainda se usava os pneus duros, que teriam que durar a prova de classificação e também toda a corrida, foi a 1 minuto, 14 segundos, 402 milésimos de Fernando Alonso. A última pole com pneus macios, que foi 2004, também de Fernando Alonso, que é um tempo mais... é uma condição mais próxima dos pneus que se tem hoje, foi 1 minuto, 13 segundos, 698 milésimos, também do Fernando Alonso, só que com motor de 10 cilindros. Agora a Fórmula 1 usa motor não mais 10 cilindros, 3.000 cilindradas, e sim 8 cilindros, 2.400 cilindradas. Agora o recorde de pole position é do grande ausente e do grande assunto dessa semana na Fórmula 1, colombiano Juan Pablo Montoya, que fez a pole position de 2002 com 1 minuto, 11 segundos, 985 milésimos. Só que em 2013 o circuito foi ligeiramente modificado, então esse recorde fica para a história, mas já não é comparável com os tempos obtidos nessa nova configuração. Falamos logo no início da manhã, a primeira sessão aconteceu às 6 horas, horário de Brasília. Falamos aqui sobre o Juan Pablo Montoya, ele que está indo para a NASCAR, está indo para essa categoria americana que corre em circuitos ovais. Ele vai fazer uma adaptação, contratado pelo Chip Ganassi, ele vai fazer uma adaptação na Busch Series, que é uma espécie de divisão de acesso, de segunda divisão da NASCAR, com carros com uma potência entre 450 e 470 HP, para fazer uma adaptação aí sim para partir com certeza para a temporada 2007 e fazer um bom papel, uma boa figura na temporada 2007 a bordo dessa categoria, que é uma, se não a mais competitiva do mundo, com 43 carros na pista, Lito. Sérgio, ele foi, dependendo do lado em que se está, ele foi tanto criticado quanto foi admirado por sua decisão de virar as costas para a Fórmula 1. Alguns, os que defendem incondicionalmente a Fórmula 1, disseram que ele saiu antes de ser expelido. Outros dizem, e é verdade, admitidamente verdade, que ele tinha possibilidades na equipe RBR e também na equipe Williams, que ele estava conversando com o Frank Williams. Frank Williams, que aliás veio a público tecer elogios. Olha aí, a colombiana, boa sorte para o Juan Pablo Montoya. Mas o fato é que uma das coisas que se falou é que ele não aguentaria com certeza o ritmo de 36 corridas no ano. Ao que o Jacques Villeneuve deu a resposta mais do que lógica, mais do que certa. Ele falou, ora, na NASCAR anda-se menos do que na Fórmula 1, porque na Fórmula 1 você corre sexta, sábado e domingo, e na terça-feira você está testando de novo até a sexta-feira. Então, no final das contas, o piloto não trabalha mais na NASCAR do que na Fórmula 1. E de qualquer maneira, os motivos pelos quais o Juan Pablo Montoya alegou ter deixado a Fórmula 1 foi, primeiro, que ele não era bem tratado lá, e que é um ambiente em que a disputa não é bem vista, porque quando você bate rodas com outro piloto, uma coisa que é normal em qualquer categoria da Fórmula 1, você é tratado como um animal. E que ele realmente não se sentia feliz ali, e que para ele é importante ele estar num lugar em que ele se sinta uma parte, se sinta integrando
o ambiente. Temperatura da pista e ambiente subiu demais. 51 graus a temperatura da pista e 35 graus a temperatura ambiente. O que nos dá uma ideia, Lito. E nós estamos exatamente na hora. O horário de Brasília, 9 horas 8 minutos. Essa hora em que a prova domingo já estará sendo realizada. Nós temos uma temperatura de 35 graus. É muito quente até para os padrões de verão da Europa, né? Sérgio, não há dúvida que a temperatura é muito alta e é uma temperatura que abre também a possibilidade, que não é absolutamente fora de cogitação, de pancadas de chuva. Você vê o Nico Rosberg sendo colocado ali, o cinto de segurança, os itens necessários ali, e já ele vem para a pista. Tínhamos dado uma informação aqui que a Williams ia trocar o motor do Nico, o que não vai acontecer, né, Lito? Por enquanto, né, Sérgio? Esse motor passou, quando ele não foi o piloto, foi admitidamente a equipe, causou uma ultrapassagem da limitação de rotações, da limitação de giros do motor, e há suspeita de que isso tenha causado danos ao motor. Então, nessa segunda sessão, a Cosworth vai acompanhar de perto, e aí pode ser que, caso se constate mesmo algum dano ao motor, aí ele vai ser trocado pela nova evolução da Cosworth, a sexta pequena evolução de seus motores que a Cosworth está trazendo e já está sendo usado pelo Marco Webber. Já Michael Schumacher na pista, aí você vê Ralf Schumacher, que foi vencedor dessa prova em 2003. Largou na pole position e venceu a prova com Williams em 2003. Sérgio, só completando a informação do motor da Cosworth, está sendo usado pelo Marco Webber e pelo terceiro piloto, Alexander Busch. Alexander Busch, que teve problemas durante a primeira sessão de treinos, andou pouco, não foi publicado, não foi dito qual foi a razão desse problema, mas pode ter sido o novo motor. Dos pilotos que estão na pista, 4 já tiveram vitórias. O Schumacher foi quem mais venceu em toda a história do Grande Prêmio da França, disputado desde 1950. Schumacher tem 7 vitórias e 3 pole positions. Ralf Schumacher, como informamos há pouco, tem uma vitória e uma pole position. David Coulthard tem uma vitória, aconteceu em 2000. E o Alonso tem uma vitória e 2 pole positions. Ele foi pole em 2004 e 2005 e venceu a prova no ano passado. E você vê como é que trabalha a suspensão do carro da Toyota, com o Ralf Schumacher atacando ali as zebras. E é um ponto em que o Lito chamou a atenção na primeira sessão de treinos. É um dos poucos pontos onde a zebra é um pouquinho mais alta do que as outras. Não é nesse ponto aí, mas é um ponto onde a imagem recuperada estava sendo mostrada em câmera lenta ali. Sérgio, uma das surpresas que se vê também no histórico de recordes do Manicus é que a melhor volta das corridas, um dos maiores detentores, ou melhor, o maior detentor dos pilotos que estão em atividade na Fórmula 1 hoje, o que tem maior número de melhores voltas das corridas do Grande Prêmio da França é David Coulthard, que obteve esse recorde em 98, 99, 2000, 2001 e 2002, sucessivamente, quando ele ainda guiava pela McLaren. Depois é que veio a melhor volta do Juan Pablo Montoya em 2003. Mas o recorde de volta ainda pertence ao Coulthard, 1:15.045. Anthony Davidson tem 1:19.261, enquanto a gente tem a imagem de dentro do box da Renault com o motor acionado ali do carro do Alonso. Portanto, o Anthony Davidson tem o melhor tempo até agora. Na segunda sessão, né? Porque a primeira sessão foi dominada pelo Kubica, que marcou um 16.794. Algumas curiosidades sobre esse GP, que é disputado desde 50, foi disputado nas pistas de Paul Ricard e de Jean Prenoir. Em Paul Ricard, Nelson Piquet, pai de Nelson Ângelo Piquet. Nelson Piquet, tricampeão mundial, foi o único brasileiro a vencer em 1985 na pista de Paul Ricard. E o Ayrton Senna, em 1986, conseguiu a pole position, também a única pole position de um brasileiro nessa pista. Aliás, desculpe, a única não, porque o Rubinho, em 99, também de Ferrari, cravou a pole position quando o Heinz-Harald Frentzen foi o vencedor dessa prova. Portanto, Senna e Rubinho conquistaram a pole position. O Piquet foi o que conseguiu a vitória. Nelson Piquet venceu em 85. Falando em Nelson Ângelo Piquet, vamos falar um pouquinho dos tempos também da GP2. A GP2 que tem mais uma etapa, mais um round e sempre rodadas duplas. Adam Carroll foi o mais rápido na sessão de treinos livres, a segunda sessão de treinos livres, 1:24.456.
O Yoshimoto foi segundo, 24.624. Nelson Ângelo Piquet ficou com 24.636 na terceira posição. Lewis Hamilton, que é um dos que tem talvez aí uma possibilidade de guiar no ano que vem para a McLaren, líder do campeonato, foi a nona, fez apenas o nono melhor tempo, uma posição atrás do Alexandre Premat, que é o seu companheiro de equipe, da equipe Art Grand Prix, equipe francesa, que vai dominando a temporada 2006. O Xandinho Negrão foi o 18º e o Lucas de Graça, com todos os seus problemas na Durango, foi apenas 23º colocado, Lito. A prova amanhã acontece a partir das 11 da manhã e no domingo a partir das 5 da manhã. Portanto, você tem encontro na GP2, preliminar da Fórmula 1, sábado, 11 da manhã e domingo a partir das 5 horas, Lito. Sérgio, foi um bom começo para o Nelson Piquet, Nelson Ângelo, na GP2, mas não convém, a gente não pode se enganar. O Hamilton é um piloto cerebral, é um piloto de muito trabalho, a equipe Art Grand Prix é uma equipe excelente, está correndo em casa, conhece Manicur muito bem, sem dúvida mais do que as outras equipes. Então, é de se esperar mais um duelo, mais um bom duelo entre Nelson Ângelo Piquet, Lewis Hamilton e vários outros pilotos. Adam Carroll está em ascensão. Massa vem pela primeira vez para a pista, fez a installation lap e agora vem para a volta rápida, já detonando o tempo do Anthony Davidson. Vamos ver na linha de chegada aí. Massa faz o S de entrada da reta e passa 1:19.222 e é o mais rápido nessa segunda sessão, Lito. Fracionalmente mais rápido, 39 milésimos mais rápido do que o Anthony Davidson, o que não deixa de ser um mérito, porque ele não é piloto de sexta-feira, então ele não usa o motor no limite de rotações, não usa as marchas corretas, as marchas são um pouco mais longas, e você vê que o Massa vem aí em seu melhor estilo, o estilo de procurar sempre o limite de aderência do carro. Cometendo pequenos erros ali que roubaram dele, com certeza, ali frações de segundo, mas conseguiu bater o tempo do Anthony Davidson, portanto, Felipe Massa, e aí está o Michael Schumacher, que já vem para a pista também. Schumacher venceu em 94 de Ferrari, em 95 também de Ferrari, depois 97, 98, 2001, 2002 e 2004. Todas as vitórias a bordo da Ferrari. Schumacher, que tem também 4 pole positions. Conquistou em 99, perdão, em 96 e 97. Em 2000, desculpe, 4 não, mas 3 são as pole positions do Schumacher. Saída na pista aí foi o Sutil. 5 da família, já que o Ralf também tem a pole position de 2001 e 2003. Exatamente, esse é o Adrian Sutil, que deu uma escapada na pista. Ele está no lugar hoje do Giorgio Mondini como piloto de testes da MF1. E o Massa continua andando forte aí, defendendo a sua primeira posição nessa segunda sessão de treinos livres. Agora é Massa versus Massa, ele está tentando melhorar seu próprio tempo, sua própria melhor marca. Olha, Massa versus Massa. Ele passa 276 milésimos acima do seu melhor tempo. O que eu acredito que se deva à elevação da temperatura do asfalto. O pneu agora já na segunda volta lançada, vem bem mais quente, o que explicaria ele tomar tanto tempo em um só trecho. São 5 horas para frente, o horário francês, são 9h16. 14h16 na França. 9h16 no Brasil, horário de Brasília. Portanto, essa é a temperatura, se tudo continuar como está, é a temperatura que os pilotos vão encontrar para a sessão de classificação e também para a corrida no domingo. Massa não consegue bater o seu próprio tempo, faz 1:19.475. Perdeu 5 km de velocidade na passagem da linha de chegada. Essa que é a zebra alta do circuito, certo? Você viu como é que ele ataca a zebra e o carro quica de frente ali, né? Tira uma das rodas sempre de frente. Vamos ver de novo no detalhe? E esse é um dos desafios aí dos engenheiros, porque nessa levantada os pneus perdem tração, os pneus traseiros perdem aderência, perde-se tração, e na aceleração, às vezes, o piloto, na hora que acelera, a roda ainda não está com toda a aderência, há possibilidade de passagem de giro, mesmo com controle de tração. O controle de tração depende da aderência. Michael Schumacher vem para a pista.
Massa, Davidson, Trulli, Dorn, Bossut, Speed, Wurz e Ralf Schumacher. Os 8 primeiros. Scott Speed ali na 6ª posição, o americano ocupando a 6ª posição nesse segundo treino livre. Scott Speed, que corre pela STR, que teve, não com ele, mas com o piloto de sexta-feira da equipe, a velocidade mais alta da primeira sessão. Apesar do motor V10, o motor do ano passado, foi com o Liliane 295,9. É cerca de 10 km mais lento do que se obteve o ano passado com os motores 3 litros 10 cilindros. Mas é claro que essa velocidade ainda vai melhorar ao longo do fim de semana, porque a própria pista vai emborrachando, os carros vão ficar mais adaptados e também vão ser mais exigidos. Amanhã, na prova de classificação, talvez eles superem um pouco os 300 km por hora de velocidade final. Kimi Räikkönen está de olho nos tempos. O seu companheiro de equipe, Pedro de la Rosa, pela primeira vez vai tentando abrir uma volta rápida agora o Pedro de la Rosa. Piloto de testes da McLaren, promovido à vaga do Juan Pablo Montoya, que aliás tinha essa expectativa que o Montoya ainda fosse correr a prova da França. Até terça-feira isso era muito discutido. Depois, quarta-feira, já veio a decisão que o Pedro de la Rosa ia assumir o cockpit onde Montoya ocupava. Sérgio, para essa atitude, há duas versões. A dos anti-Montoya, que é pró-Fórmula 1, e as pró-Montoya. Segundo os anti-Montoya, o Ron Dennis, surpreendido e ofendido com a atitude do Montoya de trocar a Fórmula 1 pela NASCAR, deu-lhe o cartão vermelho imediatamente. Mas a verdade, ou a que parece mais realista, a Mercedes é do grupo Daimler Chrysler. O Dodge, ele vai correr com o Dodge ano que vem também. Então haveria um interesse da Dodge de permitir ao Montoya o maior tempo possível de adaptação aos carros da NASCAR para, a partir do momento que ele entrasse no ano que vem na categoria topo da NASCAR, que é a Next Cup, ele já tivesse o mais adaptado possível e, portanto, pudesse fazer uma figura muito boa para ele e, logicamente, para a Dodge, guiando seus carros na NASCAR. Aliás, o Montoya está sendo o motivo de todas as conversas do paddock nesse fim de semana. Falaremos disso várias vezes aí durante o ano, mas ele é um piloto que participou de 94 grandes prêmios, venceu 7, chegou 30 vezes ao pódio, largou 13 vezes na pole position, largou 26 vezes na primeira fila, registrou 12 voltas mais rápidas e fez 307 pontos. Quer dizer, não dá para dizer que é um qualquer, né, Sérgio? É verdade, Lito. E esse, quando temos um acidente aí, parece uma MF1. E não é não, é um carro da Honda e é o Rubinho. Rubinho saiu da pista e prejudica o seu treinamento. Estava começando a andar, o Rubinho estava na 16ª posição. Vamos aguardar a recuperação de imagem. Ele veio muito em cima da zebra, cara. Fez um crash test de lado ali o Rubinho. Não foi problema de ordem mecânica. Errou o Rubinho. A suspensão dura que esse carro exige, por ter muita troca de direção, esquerda e direita, nas chicanes, é um carro que não convive bem com as zebras. E ele veio muito por cima da zebra. E por mais baixa que seja, ela é baixa na sua parte inicial, mas é uma zebra. Eu ia falar do Schumacher com seus 37, quase 38 anos de idade, 87 vitórias, 67 pole positions, 242 largadas e 7 títulos mundiais. Perguntado o Schumacher sobre a ida do Montoya para a NASCAR, ele, quando foi perguntado, disse para o repórter que perguntou: próxima pergunta, não quis comentar nada. Realmente ele não mantinha a melhor das amizades com o Montoya, porque o Montoya foi um dos raros pilotos que nunca mostrou o menor temor do Schumacher, inclusive passou ele por fora, passou por dentro. Na hora que o Schumacher topou bater roda, topou, o Montoya topou. E esse é um dos motivos do Montoya sair da Fórmula 1. Ele achar que, com certa razão, que a competitividade na Fórmula 1 não é bem vista. Tanto é contra o Schumacher, quanto é contra a Ferrari, realmente não é nada bem vista. Mas ele sai da Fórmula 1 como um dos poucos que passou o Schumacher, que não temeu o Schumacher, que inclusive passou o Kimi Räikkönen por fora, aqui em Interlagos, não se pode esquecer, na sua última corrida pela Williams, no final de 2004. É um piloto realmente que vai deixar saudade na Fórmula 1. E ele está sendo substituído pelo espanhol Pedro de la Rosa, um piloto mediano, perto da mediocridade,
que só surgiu mesmo, só ganhou mesmo maior evidência na Fórmula 1 quando assumiu o cargo de piloto de teste da McLaren. É um piloto de 35 anos que correu antes pela Jordan, pela Eros, pela Jaguar, assumiu como segundo piloto de teste da McLaren, atrás do Alex Wurz, em 2003, e sua carreira na Fórmula 1 mostra um total de 76 largadas, 76 presenças, 63 largadas, quer dizer, corridas que ele não se classificou, houve 7. Sua melhor classificação na corrida foi em 5º lugar, sua melhor posição de largada foi em 5º lugar. Uma vez ele chegou a fazer a melhor volta da corrida e somou o total de 10 pontos na Fórmula 1. Não é exatamente um piloto que empolga as multidões. Schumacher tem a volta mais rápida, 1:17.938. Schumacher é o mais rápido em comparação ao tempo do Kubica pela manhã. Kubica marcou 1:16.794. Ele tem 1:17.938. Dificilmente com a temperatura alta que está se verificando agora em Manicur, essa segunda sessão vai propiciar tempos mais rápidos que o da primeira. Estava me lembrando que o Rubinho, durante a semana, declarou que não esperava muita coisa de Manicur, não esperava muita coisa dessa prova na França. E já no treino de sexta-feira ele acaba prejudicando o início de trabalho, né, Lito? Tá voltando o Rubinho aí de carona. Sem dúvida, bastante contrariado, mas é a ele mesmo que ele tem que acreditar esse problema. Acreditar não, né? Debitar, né, Sérgio? É verdade. Mas olha, de qualquer maneira, a equipe Honda está estreando aí um motor um pouco mais forte, um novo pacote aerodinâmico e pelo menos, teoricamente, o espírito da equipe, ou o espírito dos press releases, dos comunicados à imprensa da equipe, mostrava um otimismo que pelo visto o Rubinho não compartilha. Franck Montagny está aí, fazendo a sua última participação como piloto titular, já que Sakon Yamamoto, que é o piloto reserva. Aliás, o Lito já tinha avisado, já tinha nos alertado sobre essa possibilidade que estava quase certa e agora já é certa no GP da Alemanha, próxima etapa, 12ª no Mundial de Fórmula 1. O Sakon Yamamoto já vai estar guiando o carro que hoje é do Franck Montagny. Aliás, não o carro, porque o carro não vai ser mais esse, né, Lito? Vai ser outro carro, né? Exatamente, é o carro novo da Super Aguri. E o Montagny, na verdade, já deveria ter cedido. A programação era para o Montagny ceder o lugar de piloto titular, de segundo piloto da equipe, ao Sakon Yamamoto aí na França. Mas aí houve um desejo do Bernie Eccleston de se manter um piloto francês na França, e desejo do Bernie Eccleston na Fórmula 1 é uma maneira de você chamar delicadamente as ordens que ele distribui. Então, falou para o Super Aguri, pro Aguri Suzuki, dono da Super Aguri, que ele gostaria de que o Montagny corresse. Quer dizer, eu não acredito que vai mudar muita coisa, porque o Montagny, na melhor das hipóteses, vai disputar o 15º ou 16º lugar com os pilotos da MF1, com os pilotos da STR, se é que vai chegar lá, e com o seu companheiro de equipe, o Takuma Sato, que se mostrou o tempo todo superior a ele. O Alonso, que foi pole position e venceu a prova no ano passado, está aí o campeão do mundo com 88 pontos e 6 vitórias na temporada. Lembrando que nesse final de semana tem mais um desafio para Nelsinho Piquet e Xandinho Negrão. Eles vão acelerar em Manicur, na França, em mais 2 provas da GP2. Sábado, 11 da manhã no Sport TV e domingo às 5 da manhã no Sport TV 2. 2 provas ao vivo que você acompanha conosco. Vai ser a 6ª rodada dupla do campeonato, um campeonato que tem como líder Lewis Hamilton, mas que é um líder que ainda não mostrou desempenho em pista superior ao do Nelsinho Piquet. O Nelsinho não tem tido um ano de muita sorte, tem sido um ano que ele tem mostrado bastante evolução. O carro da equipe Piquet Sports tem disputado a primazia com os carros da RT Grand Prix, mas o Nelsinho não tem tido muita sorte. Também não se pode dizer, não se pode esconder que ele foi vítima de uma injustiça no Grande Prêmio da Inglaterra, quando ele perdeu a pole position por uma atitude mais do que discutível, tipicamente inglesa, beneficiando pilotos, adivinha o que? Ingleses. Logo depois da Fórmula 1 tem o Redação Sport TV com o Eric Faria apresentando as participações da Marluce Martins, do Teixeira Reiser, do Birabello e do Lito Cavalcante, que sai direto do treino da Fórmula 1 para o Redação Sport TV logo depois da Fórmula 1. Eric Faria e o Redação Sport TV. Aí Giancarlo Fisichella, terceiro colocado no campeonato.
E olha, Fisichella venceu o Grande Prêmio Lito da Malásia, que foi a segunda etapa da temporada. e obteve um terceiro lugar no Grande Prêmio dos Estados Unidos, mas mais significativo do que ele ser terceiro foi o fato dele ter batido seu companheiro de equipe numa luta direta, Fernando Alonso. O Alonso foi apenas o quinto colocado, tendo largado não na frente dele no grid, mas tomado à frente dele numa largada espetacular. E o Fisichella duelou com o Alonso na fase inicial do Grande Prêmio dos Estados Unidos, passou e manteve-se numa corrida absolutamente madura. Olha aí. Que é isso, hein? Que catada de zebra deu físico, hein? Na hora que eu falo de uma corrida madura dele, ele vai fazer uma fisicada, né? Igual ele fez no Grande Prêmio do Canadá. É uma catada no melhor estilo kart, né, Lito? Foi isso que projetou o Rubinho fora da pista. Se não fosse uma curva de baixa velocidade, olha aí. Olha só, ele ficou em uma roda, ele só ficou na dianteira esquerda. Levantaram as duas traseiras e a dianteira direita. Dá uma olhada. Era isso que eu estava me referindo? Olha essa imagem, levantaram as três rodas. Impressionante. Era isso que eu estava me referindo quando existe a possibilidade, falando que existe o risco do motor passar de giro. Olha lá. Incrível, né? O Briatore tá ali, né, mostrando que viu a imagem, né? Ele como admitidamente, assumidamente não entende nada da parte técnica, gostou. Mas eu duvido que os engenheiros estivessem com esse sorriso no rosto. Porque o motor ali deve ter dado uma bela subida de giros, a suspensão sofreu, todo o carro aí pode ter sido alterado. O alinhamento já não deve ser o mesmo. Agora, Sérgio, isso fez com que ele chegasse à terceira posição agora, hein? Exatamente. Schumacher, Ianni e Fisichella com 19,033. Aliás, 0,33, exatamente, 19,033. Agora, Sérgio, o que é inesperado é o Nilo Ianni, que é piloto de sexta-feira, por esse lado se espera. O que não se esperava é que ele, que está participando também da GP2, está trocando de carro para carro, carros inteiramente diferentes, inclusive a GP2 usa pneus slick, ele está passando de um para outro e está aí fazendo o segundo tempo. Tá certo que não está perto do Schumacher, está quase 1 segundo do Schumacher, mas está à frente do Fisichella. Foi o 11º na sessão de treinos livres da GP2, do Ianni. Ele que não foi nada bem na primeira corrida que ele fez nesse ano, voltando da equipe Ardent, pela qual ele correu ano passado. Mas andou na frente do Armin Müller, que foi 22º. Então na frente que o Armin Müller deu na traseira dele no meio da corrida. E ele também agora andou na frente do Armin Müller, foi 11º, e o Armin Müller 22º tempo no treino da GP2. Desse treino ainda, treino extraoficial. Mas aí convenhamos, Sérgio, que o Armin Müller deve ter tido algum problema, porque não é o lugar dele o 22º, né? Um piloto que, mesmo que seja o primeiro ano, é um piloto que já venceu corrida, errando bem o nosso amigo, hein? Você foi elogiar o cara, olha aí. Não pode, não é, Sérgio? Mas olha aí o resultado. Agora ele consegue o melhor tempo, 1:17.916. Está andando muito o Fisichella. Então pode elogiar. Vamos elogiá-lo à vontade. Giancarlo Fisichella. E olha, isso faz inspirar todo o pessoal, toda a família da fábrica de pneus francesa Michelin, porque esse primeiro tempo do Michael Schumacher era uma das dúvidas de toda, uma das perguntas que a Fórmula 1 se fazia ao se dirigir para Manicur, é se a Ferrari, leia-se Bridgestone, repetiria aí na França a performance dominadora que teve em Indianápolis. Uma das explicações para a performance de Indianápolis é que a Michelin estava muito... Olha, Sérgio, ele está arriscando... Eu acho que está arriscando o pescoço dele, né? E agora foi o Alonso, não foi o Fisichella, não. O Alonso, mas fez a mesma coisa que o Fisichella. Dá uma olhada. Pouquíssima coisa mais ameno, pouquíssima coisa. Impressionante, teve que brigar com o volante para manter o carro em linha reta. Dá a impressão de ter tirado as 4 do chão. É de uma violência brutal pro carro. Mas de qualquer maneira, Sérgio, a grande pergunta era se a Bridgestone teria se beneficiado em Silverstone do conservadorismo da Michelin na pista, em que o ano passado teve todo aquele problema que o telespectador do Sport TV há de se lembrar, quando havia um risco tão grande de estouro dos pneus que a Michelin aconselhou as suas equipes a não largarem, o que causou um grid de apenas 6 carros em Indianápolis em 2005. Ela chegou com pneus bastante conservadores, pneus que ainda mostraram problemas, já que das 6 equipes que ela abastece, 5 foram aconselhadas a usar o pneu mais duro, mais mole, já que o duro dava problema. A única, por suas características, por sua divisão de pesos atípicas, a ser permitido usar o outro pneu foi exatamente a McLaren. Olha, o Sutil teve que dar um 180 ali para voltar para a posição da pista, e olha só o que ele fez. Ele sujou a pista um bocado ali naquela área, hein? Ele que substitui o Giorgio Mondini, Adrian Sutil.
Quando o Alonso está na pista, o Fisichella já veio para boxe. Alonso faz a volta mais rápida, 1:17.498. Olha aí, ó. 1:17.498. 440 milésimos mais rápido do que o Schumacher. Quer dizer, parece que realmente, a se julgar por isso aí até agora... Dobradinha da Renault. Dobradinha da Renault. A se julgar por isso até agora, realmente o domínio da Bridgestone em Indianápolis se devia principalmente ao conservadorismo da Michelin na pista americana. Aí, na sua própria casa, a Michelin vai querer retomar o domínio amplo que ela tem demonstrado ao longo de toda essa temporada. Pouco mais de 26 minutos para o encerramento desta segunda sessão de treinos. Nesta sexta, o Brasil enfrenta a Venezuela às 8h30 da noite. Mas a partir das 5h30 da tarde, você já tem o Sul-Americano de Basquete ao vivo. No Sport TV você acompanha Argentina e Uruguai. Vamos ver o Villeneuve. E essas asas desse carro, ficou esquisito para burro, né, Lito? Olha, Sérgio, sem dúvida ficou esquisito. Está claro aí que a Sauber está procurando uma maior pressão aerodinâmica. Tem essas asas aí na frente que, na verdade, são direcionadoras, vamos dizer, purificadoras do fluxo de ar. E tem também aí na tampa do motor aquelas asas que são apelidadas de chifres, que a McLaren inaugurou no ano passado e que não tinha sido adaptada ou copiada por nenhuma outra equipe. Agora a BMW vem com essa inovação. Ela que tem tido resultados muito bons em circuitos em que se usa pouca pressão aerodinâmica. Esse é um circuito que exige de média a máximo. Então você vê que ela está trabalhando nesse sentido. O finlandês Kimi Räikkönen vai para suas voltas rápidas também nesta segunda sessão. Até agora não tinha andado rápido o Räikkönen. A gente aguarda aí a McLaren com o Räikkönen. Vamos ver o Pedro de la Rosa. De la Rosa está na 15ª posição. Fez 1:19.930. Deu 4 voltas. Vamos ver quem mais andou até agora ali. Quem mais andou foi o Davidson, né? Com 20 voltas. O Anthony Davidson nessa sessão. Depois com 19 tem o Dorbos. Tem o Wurz. Wurz também com 19 voltas. O Kubica, que é apenas o 13º colocado agora. O Sutil e o Sakone Yamamoto, que continua no seu aprendizado intensivo da Fórmula 1. Ele que vai ser, como você já bem falou, o novo piloto titular da Super Agura a partir do Grande Prêmio da Alemanha daqui a 2 semanas. O Schumacher foi para o box, trocou pneus e agora vem de novo para a pista. Ele vai fazer mais um treinamento de largada. Na verdade, você já está acostumado a acompanhar conosco os treinos livres. Os pilotos aproveitam para ensaiarem as situações de corrida, situações de largada, situações de pit stop. Sexta-feira é dia de ensaios. E a situação, esse treino de largada, vamos dizer, não é bem um treino, é um teste, não é, Sérgio? Porque visa muito mais a regulagem do controle de tração do que o piloto em si. O piloto sabe perfeitamente o que fazer e a largada hoje em dia já não depende basicamente dele, sim da eletrônica do carro. Então, com isso eles vão medindo o nível de aderência, qual é o ideal, quanto se pode permitir uma ligeira patinagem, essas coisas todas que se traduzem numa melhor largada. Quer dizer, todo mundo querendo chegar o mais perto possível da vantagem que a Renault apresenta a cada nova largada. Aí o Kimi Räikkönen. Vamos ver a intermediária 1, onde ele passa em relação ao tempo do Alonso. 689 milésimos acima do melhor tempo, da melhor passagem ali que é do Alonso. Aliás, a McLaren, Sérgio, apesar de não ter ainda o motor Mercedes, o de mais alta potência da Fórmula 1 atual, no Canadá, os exames audiométricos mostraram que a McLaren passando, os motores da McLaren, os Mercedes, passando seguidamente das 20.000 rotações por minuto. Nenhum outro motor dos V8 já atingiu essa tão alta rotação até agora. É muito giro, né? É muito giro, mas não se traduziu até agora numa potência coerente. O negócio é transferir o giro para a potência, né, Lito? Também. Transferir o giro para a potência e pagar a potência para o chão também. Na verdade, esse carro da McLaren é um carro mal nascido, um carro que sai de frente. Daí, o Montoya ter reclamado tanto do carro o tempo todo. Se tem um comportamento que ele não suporta, é exatamente do carro sair de frente. Vamos com o Schumacher no circuito de Nevers. Essa é a curva mais importante do circuito, Estoril, uma curva em quarta marcha longa, que leva para a reta Golf, que é uma reta bastante longa também. Seguida de uma curva de primeira marcha, Adelaide, que é o único ponto de ultrapassagem, ou um dos poucos pontos de ultrapassagem desse circuito. Que é essa curva 5, ó, ponto de maior velocidade máxima. Essa é um rap, né, um grampo ali chamado Adelaide. As curvas do circuito de Manicur, circuito de Nevers, são homenagens, algumas delas homenagens a circuitos
importantes como é o Estoril. Você viu que errada deu ali o Schumacher, hein? É o mesmo erro que o Rubinho, só que com menos consequência. Temos Estoril, Nürburgring, são algumas das homenagens, sim, Lito. É que o do Rubinho foi no ponto crítico da curva, que é a chicane de alta velocidade. Essa é a característica do manicure, foi nesse trecho. Você vê que é um trecho perigoso. Mas é o Schumacher tomando o tempo dele mesmo, quer dizer, está usando ou um novo tipo de pneu ou alguma outra regulagem que pelo visto não funcionou em termos de velocidade. Alonso tem um 17.498, Schumacher passou um 21.315. E tá a reboque o Kimi Raikkonen. O Raikkonen vem tentando pegar uma carona ali com o Schumacher. Já teve que tirar o pé, não conseguiu fazer a curva Estoril no vácuo do carro da Ferrari. E esse é o problema do manicure, ninguém ultrapassa ninguém aí, a não ser que seja no molhado ou então na primeira volta. Uma corrida em que a estratégia, Sérgio, é crucial. E aí é tal história. Em 2004, o Michael Schumacher, claro, quando a Ferrari era um carro absolutamente superior a todo o pelotão, o Schumacher se deu ao luxo de vencer com 4 paradas no boxe. Ela saía sempre com pouco combustível, pneu macio, abria brutalmente dos outros, fazia uma parada de boxe, voltava voando, mas ultrapassagem que é bom, aí continua sendo muito difícil. Logo depois da Fórmula 1 tem o Redação Sport TV. Hoje um pouquinho mais tarde, a apresentação de Eric Faria, participações da Marluce Martins, do Teixeira Reiser, do Bira Belo e do Lito Cavalcante. O Bira que logo mais também vai participar das transmissões de Argentina e Uruguai, Brasil e Venezuela. É o sul-americano de basquete masculino ao vivo, direto de Caracas, na Venezuela. E hoje a partida é contra os donos da casa. Vamos ver a situação do Schumacher ali, ó. Controlou bem, hein? O carro quase foi. Você vê que é um traçado difícil, Sérgio. Ross Brown observando ali no monitor, deu um sorrisinho. Foi um sorriso amarelo ali do Ross Brown. Não, acho que foi o serviço de olha o meu garoto aí. Ah, é? Eu acho que foi pelo contrário. Falando, com esse aí eu tô garantido. E tá mesmo. 87 vitórias, 7 títulos mundiais. Isso não acontece por acaso. Exatamente. Ninguém faz isso impunemente nessa categoria aí, Não né? dá pra dizer que é sorte. Aí o Massa faz um treino de pit stop. A posição do Massa é o 5º colocado. Portanto, temos Alonso, Fisichella, Michael Schumacher, Nil Yanni no ótimo 4º lugar e Felipe Massa. Barrichello é o 9º colocado, mas Barrichello não voltou para a pista. Ele deu 5 voltas. A gente está vendo a travada que deu aí com a roda dianteira direita o Schumacher. Aconteceu aquele pequeno acidente com o Rubinho, nenhum problema com ele. Quando a STR vai também para a barreira de pneus, é o Liuzzi, né? Não, é o Scott Speed. É o Scott Speed, o americano Scott Speed também achando ali a barreira de pneus. Ele pode ser definido como a volta do que não foi, né? Ele mal chegou à Fórmula 1 e já está... No mesmo ponto que o Rubinho bateu, Lito. Só que ele entrou de traseira. O Rubinho entrou de lado. Ele mal chegou à Fórmula 1 e já está se aproximando da porta de saída. Antes havia um interesse grande de mantê-lo. Uma tentativa de atração para o público norte-americano, mas o fato é que até agora o trauma deixado pelo ano passado no Grande Prêmio de Indianápolis não vai ser apagado com a presença de um piloto de nível secundário. Os americanos até que se esforçaram, levaram faixas, torcidas organizadas, mas o Speed não correspondeu e não tem como corresponder, né, Lito? Também foi envolvido naqueles acidentes da primeira volta. Na verdade é um piloto que chegou antes da época. Pouca experiência, não é o mais talentoso do mundo. Aí Marco Webber, que é outro que também pode pintar na RBR, né? Falava sobre isso, mas agora está cada vez mais próximo a uma renovação dele com a Williams. Já que o Montoya saiu do quadro, ele volta a ser o favorito para guiar para a Williams, que o ano que vem também vai ter um motor Toyota. Tendo um motor Toyota, não vai pagar pelo motor, vai poder injetar mais dinheiro no desenvolvimento do carro. Esse carro tem nitidamente problemas aerodinâmicos. E problema aerodinâmico significa falta de investimento.
Pedro de la Rosa retornando para os boxes. 20º colocado com um total de 8 voltas. Ele é o piloto que mais rodou nesse carro, ele desenvolveu esse carro atual da McLaren, com nada menos de 30 mil quilômetros, chega aí para fazer algumas corridas, não está confirmado até o fim do ano. Na verdade, depois de se encerrar o campeonato da GP2, existe a possibilidade, ou cogita-se, da ideia de dar o carro em corrida ao Lewis Hamilton, mas isso também me parece ainda pouco provável. O que pode acontecer é, se não for o Pedro de la Rosa, a McLaren colocar o seu outro piloto de teste, que é o Gary Paffett. Olha, ele tá me dando a impressão, pelo visual, que o Schumacher tá andando no limite, hein? Ele tá buscando ali o limite do seu carro. Não há dúvida. Tá tentando tirar tudo ali da Ferrari e dos pneus Bridgestone, o Michael Schumacher. Ele agora vem para a box, faltando agora 16 minutos para o encerramento do treino. Esta é a segunda sessão de treinos livres para o GP da França, 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2006. E olha, Sérgio, uma notícia para o público francês e para o próprio Bernie Eccleston, que queria um piloto francês no Grande Prêmio da França, é que o Franck Montagny, que usa um Super Aguri e que já deu 10 voltas, é o mais lento de todos, chegando a ser 8 décimos mais lento do que o Sakon Yamamoto, que é sabidamente um novato que nunca correu na Fórmula 1, está fazendo aí seu 4º dia de testes com carro de Fórmula 1. Falando em piloto francês, a última vitória de um piloto francês nessa pista em Manicourt, aliás, do Grande Prêmio da França, que é disputado em Manicourt desde 91, foi do Alain Prost com Williams, em 1993. Antes ele já havia vencido em 1983, foi a primeira vitória dele de Renault, depois ele voltou a vencer em 88 de McLaren, 89 também de McLaren, e no seu primeiro ano de Ferrari em 90, ele também venceu, vindo a vencer depois em 93 de Williams. Antes, porém, em Paul Ricard. Até 90 a prova foi disputada em Paul Ricard. A partir de 91, Nigel Mansell foi o primeiro vitorioso. Quando a gente está vendo a retirada do carro aí do Scott Speed, estragou bastante, né? Mas ali é mais fibra. Vamos ver de novo? O carro perde bastante velocidade, tem uma área de escape boa, bate na barreira de pneus, vai mesmo ali a carenagem vai embora. Bom, teve esse cantinho aí de suspensão, mas também não é nada demais. E olha, engraçado, é que um daqueles cabos de aço acabou rompendo, que também não é comum, né, Lito? Pode até ter sido cortado, Sérgio. E aí o Anthony Davidson, um 20-200, muito longe do 1.17.498. Não é comum e é preocupante, porque são 2 cabos prendendo as rodas ao chassi para evitar que a roda saia enlouquecida, se desprenda do chassi e vire um míssil. Como já aconteceu, inclusive matando espectadores. Né? Olivier Panis. Aí Olivier Panis, há quanto tempo que a gente não vê o Olivier Panis, né? Hoje piloto de teste da Toyota. Junto com o Ricardo Zonta. Pouco mais de 13 minutos para o encerramento do treino. Portanto, fica o nosso convite aqui para você. Amanhã, a partir de 11 da manhã, a primeira prova da GP2, preliminar da Fórmula 1. No domingo, às 5 da manhã, Daniel Pereira e Lito Cavalcante vão estar transmitindo a partir das 5 horas a segunda prova da GP2. Estaremos ao lado do Fausto Macieira para a prova do Mundial de Moto Velocidade, categorias 250, MotoGP e 125. Vai ser igualzinho como foi na prova passada. A 250 abre os trabalhos. Depois a MotoGP é 125, o GP da Alemanha em Sachsenring. E você vai acompanhar também a Fórmula 1 com Daniel Pereira e Lito Cavalcante na programação do Sport TV no próximo domingo. O Button vem tentar melhorar seu tempo, que até agora a melhor volta dele, 24º, e não foram poucas voltas, ele deu 12 voltas já. Que mostra que realmente a Honda não está no seu melhor momento. O Button que voltou com a pintura antiga, né? A pintura tradicional do seu capacete. Ele estava com a pintura em homenagem à seleção inglesa de futebol e agora retorna com a pintura original do seu capacete, que aliás é muito parecida com a pintura do capacete do Rubinho. E olha, Sérgio, a má notícia é que eu falei que não era o melhor tempo, que não estava numa boa, que ele tinha dado 12 voltas e estava com o 24º tempo, e nessa volta que ele acaba de fechar, ele foi 2 décimos mais lento do que tinha sido antes. Então não parece ser um bom fim de semana para a Honda. E olha, da Honda o melhor tempo até agora continua sendo do Barrichello, que deu apenas 5 voltas. É o 10º tempo com 19.259. Mais rápido até que o terceiro piloto, Anthony Davidson, que é o 11º,
com 1 minuto e 19 segundos, 261 milésimos. E o Davidson andou uma barbaridade, né? Muitas voltas, né? 30 voltas, ele está simulando um grande prêmio. Então o Rubinho, pelo menos nessa sexta-feira, ele estava com a razão, né? Dizendo que não tinha muita esperança para essa prova na França. Na verdade, o que nunca tem razão são os comunicados à imprensa, divulgando um falso otimismo. Agora, o que se estranha é o Rubinho Barrichello destoar desse comportamento, vamos dizer, empresarial, que é pedido dos pilotos. Pedido? Não, exigido dos pilotos. Mas esse momento pós-Ferrari dele, o Rubinho tem se mostrado bastante à vontade, me parece, né, Lito? Não tão preso como, em termos de declaração, ele estava quando estava sob contato da Ferrari, né? É verdade. Vamos ver na linha de chegada? Fisichella segue atrás ainda. Agora é o segundo. Bom, ele mantém a segunda posição. Ele melhorou um pouquinho, mas mantém a segunda posição. Ambos estão com 1,17. O Alonso 1,17,498, o Fisichella 1,17,916. O que restabelece a hierarquia vigente dentro da Renault. Alonso sempre mais rápido. E olha rápido. O Kubica agora, 1,17,395. Será que estão funcionando esses novos dispositivos aerodinâmicos? E olha, o Wurz já passou para segundo também, hein? Ou melhor, para terceiro, né? Porque logo depois o Alonso superou. Agora a hierarquia é Kubica, Alonso e Wurz. Esses apêndices aerodinâmicos novos aí da BMW vão dando ao Kubica, pelo menos até agora, a primeira marca. Ele já tem um 16,794, foi o tempo da manhã. Dificilmente ele vai conseguir conquistar esse tempo, já que a pista está muito mais quente, consequentemente está mais lenta. E olha, mas ele volta até a melhor marca até agora. E o calor não afeta só pneus, o calor afeta também os motores, e como ele afeta os motores, ele obriga as equipes a abrirem mais as entradas de ar para a refrigeração de motor, de freio, até mesmo do câmbio. E entrada de ar mais forte, Sérgio, significa também um freio aerodinâmico maior. Os carros perdem velocidade. No domingo, 70 voltas previstas para o Grande Prêmio da França, 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Bem mais suave nas zebras agora. O Alonso deve estar testando alguma coisa, porque ele fez 1,20. Tempo muito alto, mais de 3 segundos do melhor tempo do Kubica até agora. Ele tem melhores tempos do que esse que ele marcou agora. Deve estar talvez experimentando alguma coisa aí o Fernando Alonso. Olha só como é que ele tira 2 rodas do chão. Nessa imagem em câmera lenta no Big Close é realmente espetacular, né? Ele toca a zebra e tira 2 rodas do chão, Alonso. Olha que entortada que ele deu ali. Com muito controle, campeão do mundo, líder do campeonato com 88 pontos conquistados e 6 vitórias na temporada 2006. Schumacher volta para o box, 1,17,395 o tempo do Kubica. Depois Alonso, Wurz, Fisichella, Michael Schumacher, Sutil, Dornbos e Ralf Schumacher. Esses os 8 primeiros colocados. Série B do Campeonato Brasileiro Português e Brasiliense para todo o Brasil. O estado de São Paulo acompanha Vila Nova e Marília nesta sexta ao vivo a partir de 8h10 da noite no Sport TV. E daqui a pouquinho, Eric Faria com Redação Sport TV. Yanni caiu para a nona posição. Vinha se mantendo entre os 3 primeiros, o Nil Yanni, suíço, piloto de testes da STR. Os tempos começam a despencar agora, final de treino, os últimos 8 minutos. Algumas experiências vão sendo postas em prática e, logicamente, vão sendo filtradas, vão sendo mantidas as que funcionaram, eliminadas as que não foram tão boas, e os carros. É o trabalho normal de desenvolvimento, de adaptação de um carro às características de um circuito e também às características ou às condições meteorológicas, que, como a gente já disse antes, são imperiosas, são definitivas aí no circuito do Grande Prêmio da França. Em alguns pontos da pista a gente vê que a pista já não está verde, como a gente fala na linguagem do automobilismo, ela não está crua ainda, ela já está com emborrachamento, já tem inclusive bastante sujeira na pista em alguns pontos. E não é só sujeira de saída de pista não, tem até uma farofinha, que é a borracha de pneu, borracha de detritos deixados pelos pneus. A borracha vai se misturando a um pouco de poeira que essa sim vem trazida por quem saiu da pista,
e aí forma a chamada e temida farofa. Menos de 7 minutos agora. Presença de público apenas razoável nesse primeiro dia no circuito de Nevers. E hoje, que é feriado na França, 14 de julho, dia da queda da Bastilha. O problema, Sérgio, é que esse circuito é fora de tudo. É um circuito na área rural, perto de uma cidade pequena, Nevers. As instalações de hotel aí são poucas, não são suficientes para um público típico de Fórmula 1. Então muita gente deve deixar para chegar no sábado ou até mesmo na manhã do domingo. Velocidade máxima 294 km por hora, está tomando 800 milésimos ali o Schumacher do Kubica. Você vê, o New Yanni tem 295 km por hora na velocidade máxima, 295,9 na primeira sessão. Na primeira sessão. Lembrando mais uma vez para você ficar ligado, a partir de 11 da manhã deste sábado, você acompanha a prova da GP2, a primeira de duas provas, sempre rodadas duplas preliminares da Fórmula 1. Primeira prova sábado, 11 da manhã, a segunda domingo às 5 da manhã. Domingo, portanto, é dia de acordar cedinho, acompanhar a GP2, depois assistir ao Mundial de Moto Velocidade e a Fórmula 1, a prova da França. Jean Todt sentado numa posição pouco ortodoxa ali, apreciando os seus pilotos, vendo o Schumacher atacar as zebras, tirar as rodas do chão. Trabalho de suspensão e o trabalho de ajuste das suspensões tem que ser bem meticuloso, né, Lito? Sem a menor dúvida. É um circuito difícil, não muito mais do que os outros, mas é difícil principalmente pela variação de temperatura, pela forte influência da variação de temperatura no comportamento dos carros. A aderência, um pneu que é bom agora, na volta seguinte, pode não ser bom porque apareceu uma nuvem. Isso é uma coisa que é bastante comum em circuitos ovais, nas corridas de oval dos Estados Unidos, mas absolutamente incomum na Fórmula 1. E esse cara tá andando uma barbaridade, o polonês Robert Kubica marca 1:16.902, está próximo do tempo dele, que é 1:16.794, falei. Numa condição de pista muito mais difícil. Exatamente, falei aqui agora e tô quase queimando a língua, né? Falei que dificilmente ele conseguiria bater o seu próprio tempo da manhã, onde a temperatura estava em 35 graus no asfalto. Mas eu acho que você estava certo, dificilmente ele vai conseguir abaixar disso. Para ele ficar 2 décimos, mostra uma evolução muito grande do carro. Os apêndices podem estar funcionando bem então, né? Sem dúvida, houve um aprimoramento maior, porque é a primeira vez que eles estão sendo usados num fim de semana de grande prêmio, foram usados em teste em Jerez de la Fronteira, mas Jerez tem características não tão próximas de Manicur. Então tem o sentido que a BMW tem evoluído a cada corrida. Depois da estreia do seu novo carro, é uma equipe que vem evoluindo, eles vêm buscando soluções aerodinâmicas, soluções também para o motor e vem numa evolução boa a BMW, né? Sem dúvida. Depois que a Sauber foi absorvida pela BMW, teve uma fase inicial de reestruturação da equipe, contratação de pessoal, e agora começam a aparecer na pista os primeiros resultados disso. É uma equipe que tem trabalhado bastante na aerodinâmica, mas nessa corrida ela teve que modificar aquela asa traseira flexível dela, que tinha sido considerada legal pela FIA nos grandes prêmios do Canadá e nos Estados Unidos, mas depois houve uma gritaria muito grande das outras equipes, alegando com razão que a flexibilidade daquela asa contrariava, se não a letra da lei, o espírito da lei, e foi pedido ao pessoal da BMW, através da FIA, que modificasse a asa. Eles modificaram a asa traseira, incorporaram esses chifres na tampa do motor, e agora esses fluxos direcionadores de ar na frente, e parece que o resultado tem sido positivo. Menos de 3 minutos para o encerramento. Primeira marcha, de sétima para primeira. Uma redução brutal, uma freada, uma entrada num cotovelo. Na Chateau de curva 13 ali, onde passou Kimi Raikkonen. Chateau d'Eau seria mais ou menos a caixa d'água. Exatamente. Curva da caixa d'água.
Mas aquela é Adelaide, Sérgio. Essa aí é Adelaide. Essa é a Adelaide, exatamente. Esse rap nesse grampo, né? A curva 5, não é a Chateaudet. Aonde Chateaudet é a 13. Onde vamos ver muita batida de roda no domingo. Muita tentativa de ultrapassagem. Aí é o palco de salseiros homéricos. Tava achando, agora na imagem, e até me desmentiu o que eu ia falar, tava achando que o pneu dianteiro direito estava mais desgastado que o dianteiro esquerdo, mas não deu para ver na imagem agora em recuperação na câmera lenta que os pneus estão absolutamente idênticos ali. Menos de 1 minuto e meio agora. Olha a velocidade máxima aí, ó. Aumentou um pouco, né, Lito? Aumentou um pouco, como era de se esperar, né, Sérgio? É. Os carros evoluindo mais, os pilotos titulares exigindo mais de seus carros. Até o Yanni, que tinha virado 295, subiu para 299,4. Menos de 1 minuto agora. Vamos ver o Alonso na linha de chegada. Passa bem acima do tempo do Kubica, 1.7. Não vai rivalizar. Mas amanhã, na hora da verdade, sem dúvida ele vai estar lá. Aliás, na hora da verdade que tem 5 minutos a menos. Isso que eu ia falar, a hora da verdade com uma nova estrutura, uma nova montagem. A Super Pole é diferente agora, né, Lito? Perdeu 5 minutos, já que eram 10 minutos dedicados a queimar gasolina para o carro ficar mais leve. Então a Fórmula 1 resolveu tirar carros da pista por mais 5 minutos, em vez de 20 minutos. Quem for para a Super Pole, para definir do primeiro ao 10º lugar do grid, vai ter 15 minutos. Vamos para o encerramento dessa segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da França. Vem o Raikkonen aí. O Raikkonen vem no Rus. A sessão já está encerrada, hein? Mas esse tempo ainda vai. Ainda vale esse tempo. A bandeirada. Exatamente. E o Raikkonen para completar essa volta. Vamos ver intermediária 2. Vai pro box. Recolheu. Assim como o Schumacher também. Lito, faz um balanço dessas duas sessões de treinos livres. Olha, Sérgio, o que eu vou te dizer, para mim, pelo que se viu até agora, é que realmente não vai se repetir a superioridade dos pneus livres, leias Ferrari, nesse grande prêmio. Há uma evolução da Ferrari, sim, há uma evolução, mas ainda não é suficiente. Olha aí um problema. Kimi Raikkonen parando, não há fumaça, então há esperança que não seja problema de motor, pode até ser um fim de combustível, mas não é uma cena, ele dirigiu o carro para fora, o que me leva a crer que seja um problema de ser fim de combustível mesmo. Mas não é nada animador para a McLaren, que tem mostrado uma evolução em termos de desempenho, mas que tem mostrado também uma fragilidade não inesperada numa equipe com a tradição da McLaren. Muito bem, já o Lito Cavalcante com Redação Sport TV, na apresentação do Eric Faria. Aí você vê o Felipe Massa na sua chegada ao box. Fazendo mais uma simulação ali, o Felipe Massa. E agora já com o motor desligado do seu Ferrari. Portanto, fica o nosso convite amanhã a partir de 11 da manhã, neste sábado, portanto, a GP2 na sua primeira prova, tá aí Kubica com 1:16.902, o piloto mais rápido do dia, 1:16.794, 1:16.902, as duas melhores marcas foram do polonês Robert Kubica da BMW. Vem aí o Redação Sport TV com o Eric Faria e a gente se encontra amanhã, sábado, na GP2, direto de Manicur. Valeu demais a sua companhia. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.